A marca da besta. Amados ouvintes, Deus em Cristo continue abençoando todos vocês. Nós queremos dar continuidade aqui a este assunto tão glorioso para aqueles que ouviram as duas primeiras mensagens pregadas sobre as duas bestas. Como nós provamos ser Roma a primeira besta, de Apocalipse 13, e provamos com todas as letras dentro da Bíblia, dentro da mensagem e dentro da história, 3 testemunhas, mostrando que a segunda besta é os Estados Unidos da América. Essa é a besta que sobe da terra, Apocalipse 13, versículo 11. Nós provamos com tudo que eu pude. E agora nós queremos mostrar, e nós encerramos aqui, nós queremos mostrar Apocalipse 13, 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Meu ouvinte, mas esse assunto vai dar pano para manga. Alguém fala, por quê? Porque eu vou te contar, eu amo a verdade. Aquilo que Deus me deu, eu não guardo. Isso aqui vai dar pano para manga, porque eu vou, como nós usamos uma expressão, eu vou rasgar o verbo. Eu vou rasgar o verbo, porque eu tenho que falar a verdade, que eu não posso ficar com isso para mim, só dentro de mim aqui, porque parece que vai explodir. E esse é um dos assuntos que eu mais amei dentro da mensagem. Esse é um dos assuntos que eu mais amei dentro da mensagem, meus amados e preciosos ouvintes. Veja, uma vez que nós provamos essa besta sendo os Estados Unidos, a segunda besta, a que sobe da terra, sendo ela os Estados Unidos, eles estão forçando, eles estão levantando uma imagem erigida besta, como você vê, nós provamos em Apocalipse 13, no versículo de número 14, não é? E 15, e o intuito do diabo é que todos adorem a besta. Se o diabo não conseguir fazer você adorar a besta, se ele conseguir fazer você adorar a imagem erigida da besta, como nós provamos que existe essa imagem, ele vai estar muito satisfeito, porque a adoração, de toda maneira, vai ser dada a ele. Aí, ouvintes, lembre-se, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. E eu quero ressaltar uma verdade muito tremenda aqui. São Lucas 4, São Mateus 4, ali mostra que o próprio Satanás, ele quis ser adorado pelo próprio Emanuel, gente. Se Satanás quis ser adorado pelo próprio Deus feito carne, será que ele não quer ser adorado por você que está me ouvindo? E já pensou, ouvintes? Eu vou te provar na Bíblia que quase todos os evangélicos estão adorando o diabo, pensando que está adorando Jesus. Eu estava conversando com o líder das Testemunhas de Jeová, e eles alegam em seus livros, que em Apocalipse 6, aquele cavaleiro do cavalo branco, eles dizem que é Jesus. Eu fiz uma pergunta para o líder dele, mas como que pode ser Jesus? Se o próprio Cristo está abrindo o selo, ele abriu o selo e um cavaleiro montado em um cavalo branco. Foi-lhe dado uma espada, saiu vitorioso para vencer, e ele tinha na sua mão um arco. E foi-lhe dado uma coroa, a espada foi no cavaleiro do cavalo vermelho. Aí eu falei, como que pode ser Jesus se é Jesus que está abrindo o selo? Aí eu falei assim, olha, isso não pode ser Jesus, isso é o anticristo. Quando eu falei para ele que é o anticristo, porque esse camarada aqui não tem nome. E mostrei que Jesus vem em um cavalo branco, e Satanás tenta personificar as coisas de Deus. Em Apocalipse 19, 11, aquele que vem no cavalo branco, ele tem um nome, ele é chamado Palavra de Deus, porque Jesus é a Palavra de Deus. É o mesmo dizer que a Bíblia é Jesus. A Bíblia é a revelação de Jesus. Essa Bíblia aqui não é outra coisa senão a revelação de um Deus. Apocalipse capítulo 1, por isso que diz revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e a notificou João, seu servo. Vê? Então, meus ouvintes,
Você já pensou uma pessoa falar e ensinar para o povo que o cavaleiro de Apocalipse 6, versículo 1 e 2, é Jesus, e o próprio Jesus abrindo o selo? E uma vez que isso não é verdade, quem recebe essa adoração? É claro que é o Lúcifer. E nós estamos aqui para denunciar as obras dele mesmo. Nós estamos aqui para denunciar as obras dele. Aí a coisa é tão tremenda, ouvintes, uma vez que o próprio Satanás quis com que o próprio Deus feito carne o adorasse, é claro que ele vai querer ser adorado por você. E quem sabe você adora a Deus? Quem sabe você adora a Deus em espírito, mas está te faltando a verdade da palavra. Então nós temos que descobrir a verdade. Por isso que a palavra fala, São João 8, pega São João 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? São João 17, 17. Lembra que nós falamos? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não existe outra verdade. É só a palavra. Então, amados ouvintes, e faz que a todos, frisa isso, Apocalipse 13, versículo 16, e faz com que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Aí eu quero mostrar para você o que é esse sinal, na mão direita ou na testa. Ouvintes, uma vez que isso vem dos Estados Unidos, você sabia que os Estados Unidos, isso está agora varrendo todo mundo. Lembra que nós falamos que os Estados Unidos era um país cristão, foi fundado sobre a Bíblia, vendeu sua primogenitura, falava como tinha 2 chifres, como cordeiro, porém falava como dragão, porque os Estados Unidos vendeu a sua primogenitura. Você sabe que o evangelho hoje é muito fraco nos Estados Unidos. Então, Satanás tomou esta nação agora. Eu estou com uma mensagem aqui que eu vou te contar, vale a pena pelo menos mencionar ela, pregada pelo profeta William Branham, intitulada A Invasão dos Estados Unidos. A invasão dos Estados Unidos. Como que Satanás tomou essa nação agora, por eles deixarem a verdade da palavra de Deus, por eles relaxarem nos cultos a Deus, relaxarem no amor para com Deus. Agora Satanás os toma e vai trabalhar através deles, sabe para quê? Para trazer a imagem da besta, para trazer a marca da besta no povo. Como nós provamos aqui, Apocalipse 13, eu tenho que voltar sempre às escrituras, versículo 14, e enganos que habitam na terra com sinais que lhe fora permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida mortal, a ferida de espada e vivia. Agora veja você, meu amado e precioso ouvinte, que isso vem varrendo os Estados Unidos, porque sabe o que tem sido difundido nos Estados Unidos, já chegou dos 4 cantos da terra? O grande ecumenismo. Nós vamos mostrar para você no livro, vamos pegar o livro dos católicos e mostrar o que é ecumenismo. Nós estamos mostrando para você o que é ecumenismo, e eu vou mostrar aqui o ecumenismo. Por quê? Porque nesse livro que é ecumenismo, lá, os bispos católicos do Brasil, eles mostram as igrejas que já assinaram com eles. As igrejas que já assinaram no CONIC, que é o Concílio Mundial das Igrejas. Ouvintes, a mãe católica e as filhas denominacionais, voltando para a casa da mãe, voltando de onde eles tinham saído, voltando para as doutrinas erradas, voltando para o seu sistema, estão brigadinho agora, mas isso é assim, diz o Senhor, eu vou dar conta disso na eternidade. Todos os evangélicos trinitarianos, eles vão se unir, como já estão unidos com a igreja romana, vê? Isso é a grande imagem heresia da besta. Ninguém vai poder comprar nem vender se não pertencer ou à igreja romana ou pertencer a uma igreja trinitariana. Ninguém vai poder comprar nem vender, está na Bíblia aqui, e eu estou mostrando do jeito que está na Bíblia, a menos que você receba a marca da testa da besta na testa ou então na mão direita. Sabe qual que é? Na mão direita, ouvintes, porque todos que concordam com o ecumenismo, porque no ecumenismo, e vocês estão vendo no livro, vai ser mostrado tudo no livro direitinho para vocês verem. Tá lá no livro, lá assim, os bispos católicos falando, as igrejas que já estão unidas conosco no sistema doutrinário. Pasmem, eles dizem lá, Deus é amor, Assembleia, Metodista, Batista, Quadrangular, Adventista e tantas outras, já estão unidos conosco no sistema doutrinário.
Eles creem no Pai, Filho e Espírito Santo como três pessoas e creem no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na Bíblia ninguém nunca foi batizado assim, mas calma, isso é outro assunto. Este é um livro da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, bispos católicos, e o título do livro é O que é Ecumenismo, publicado em 1997. E aqui na página 19 eles dizem: os fundamentos que já nos unem. A base da unidade dos cristãos é o batismo, no qual todos nos tornamos participantes da vida nova que Cristo nos oferece. Você sabia que nossa igreja reconhece como válido, isso é a Igreja Católica, o batismo de muitas outras igrejas? Por exemplo, ortodoxos, luteranos, metodistas, sempre. E mais, batistas, adventistas, presbiterianos, adeptos das Assembleias de Deus, do Evangelho Quadrangular, da Igreja Deus e Amor, se realizam no rito correto. São considerados validamente batizados. Isso significa, entre outras coisas, que não podem ser batizados de novo se resolverem se tornar católicos. Significa também que podemos aplicar a eles o que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre o que é batismo, que o batismo realiza em nós. Não é possível fazer uma lista de todas as igrejas em que consideramos ou não válido o batismo. São muitas e outras continuam sendo criadas, mas em geral, há 3 exigências para o reconhecimento do batismo: que seja feito com água, que a igreja que batize manifeste a fé na Trindade e batize em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E diga-se de passagem, ninguém nunca foi batizado assim na Bíblia. E que haja honesta intenção de inserir o batizado na Igreja de Cristo. Quando se tem boas razões para pensar que essas exigências não são cumpridas, não se reconhece o batismo. É o que acontece em relação à Igreja Católica Brasileira, às Testemunhas de Jeová e aos Mórmons. Se Deus conseguir revelar para você, ouvinte, se Deus conseguir revelar para você, e eu quero que você entenda uma coisa: se Ele conseguir revelar quem Ele é para você, porque veja, São Lucas 10, 22, Jesus falou: tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho o quiser revelar. Ninguém consegue. É só se Cristo revelar. E se Deus te revelar essa verdade, revelar que existe um único Deus, e se Deus conseguir mostrar para você que Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 pessoas distintas, conseguir revelar para você dentro das Escrituras, porque, ouvintes, por que tem que ser dentro das Escrituras? Porque veja, se você tem um sonho, se você tem uma revelação, se você tem uma visão, uma profecia, você tem que filtrar tudo pela palavra. Êxodo capítulo 28, então, para você ver, só toma só o versículo de número 30, não é? E você vai ver que ali fala do Urim e o Tumim. Fala do Urim e o Tumim porque significa luz e perfeição. Era aquela roupa que Arão tinha. Então a pessoa tinha um sonho, tinha uma revelação. Ele tinha que filtrar tudo que a pessoa ia lá e contava o sonho. Não podia contar para a igreja primeiro, para o povo de Israel primeiro. Tinha que chegar diante da tenda da congregação e eles contavam ali, ó. Contava o sonho, a visão, a revelação. O sonho podia ser bonito do jeito que fosse, a revelação, a profecia e vice-versa. Se porventura aquelas 12 pedras ali não emitissem uma luz sobrenatural, formando as 7 cores do arco-íris, era pedra no profeta. Era pedra no sonhador. Era pedra no revelador. E hoje é a mesma coisa. Hoje nós temos o Urim e o Tumim de Deus. Hoje nós temos o Urim e o Tumim. Não é a roupa de Arão, mas nós temos o Velho e o Novo Testamento. Então, se você fala que teve uma revelação de Deus, você tem que filtrar tudo pela palavra. Eu não sei se vocês me ouviram falar. Veio um pastor lá da África do Sul. Eu estive lá um ano atrás, eu estive na África do Sul. Veio um pastor lá da África do Sul, aqui para o Vale do Aço, e ele falou que teve uma revelação de Deus. E ele falou que foi no céu, e Deus mostrou para ele 27 tronos lá no céu. Ele viu 24 para os anciãos. Ele viu 24 tronos para os anciãos. Viu um trono para um pai, outro trono para o filho, outro trono para o Espírito Santo. Bom, tá vendo? A revelação dele, eu não vou duvidar que ele teve a revelação. A revelação dele é muito bonita, mas ela não enquadra com a palavra, ouvintes. Ela não enquadra com a Bíblia Sagrada. Por quê? Bom, olha como é que o diabo é astuto. A primeira parte da visão que esse pastor falou que teve, quando chegou lá no céu, ele foi arrebatado no céu, viu 27 tronos. 24, ele viu 24 para os 24 anciãos. Até aí é Bíblia, e eu digo amém.
Até aí é Bíblia. Até aí é Bíblia, eu digo amém. Inclusive, você pode tomar Apocalipse. Você toma Apocalipse capítulo de número 4. Aí você vai ver aqui os 24 anciãos, os 24 tronos, sim. Mas engraçado. E os outros 3 tronos? Porque falou que viu 27 tronos. Eu não entendo isso. 27? 24 eu concordo. 25 eu concordo. Mas 27, ele tinha que arrumar ouvintes. Ele tinha que arrumar um para um pai, outro para o filho, outro para o Espírito Santo. Um quadro, a revelação dele é bonita. Mas ele tinha que provar pela palavra. E o povo come aquilo, e o povo glorifica a Deus, e o povo louva a Deus, e o povo não examina a Escritura. A Bíblia fala, irmão, ouvintes, primeira carta de João 4, amados, não acrediteis em qualquer espírito. Provai e vede se os espíritos são de Deus. Como é que você prova que um espírito é de Deus? Dá ele o teste da palavra. São João 8,47 fala que quem é de Deus escuta as palavras de Deus. E palavra de Deus é a Bíblia. Aí você toma Apocalipse capítulo 4, você toma o versículo de número 2. João foi arrebatado em espírito lá no céu. Quando João chegou lá no céu, ele destacou isso aqui, Apocalipse 4:2. Ele chegou lá no céu e falou assim: eu vi um trono e um assentado sobre ele. Ele viu os 24 tronos e mais um trono. Aonde que esse pastor arrumou os outros 2 tronos, ouvintes? Viu como é que a coisa é doída? Viu como é que a coisa é doída? Aí você vai lá para o Velho Testamento. 1 Reis capítulo 22, 19. Quando Micaías teve aquela visão do céu, ele viu um trono, um assentado no trono. Isaías 6, ele viu a glória de Deus em uma visão. Ele viu um trono, um assentado no trono. É incrível. Aí os pregadores de hoje falam que são arrebatados. Que arrebatado uma pipoca? Arrebatado igual pipoca, milho de pipoca é arrebatado numa panela de gordura quente. Como é que pode ser arrebatado, vir pregando umas heresias dessas e não provar para o povo dentro da Bíblia? Mas se Deus está te dando a oportunidade de reconhecer essas coisas, examina as Escrituras, examina. Como que pode? Como que pode ter 27 tronos? Se a própria Bíblia, a sua Bíblia está falando que existe 24 para os anciãos e um para Deus. E esse Deus é Jesus. Esse Deus é o Deus feito carne e agora saiu de Deus e voltou para Deus. A mesma coluna de fogo que encontrou com Saulo no caminho de Damasco, ali em Atos capítulo 9. Ele voltou para aquela coluna de fogo, aquele fogo inacessível. Então, ouvintes, se Deus conseguir te revelar essa verdade, se você deixar Deus te revelar, porque Deus, ele não arromba a porta de ninguém, ele bate suavemente, ele quer te mostrar essas verdades. Por isso que São Mateus 13:11, a vós é dado a conhecer os mistérios do reino. Os mistérios têm que ser revelados. E eu dou graças a Deus, porque Deus está operando na voz de Malaquias 4, versículos 5 e 6. Deus está operando na voz de Apocalipse 10, 7. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus. Então, quando Deus consegue mostrar para a gente, ouvintes, que existe um só Deus, com 3 manifestações maiores de Pai, Filho e Espírito Santo, aí eu tenho que voltar, que não seja muito repetitivo, mas é preciso. Aí você toma Efésios 4, 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Vê? Sobre todos Pai, por todos, morrendo por todos filhos, e em todos Espírito Santo enchendo todos. Mas não são 3 pessoas, não é Deus trabalhando através de 3 personalidades distintas, não. É um Deus com esses 3 ofícios, criando, quando criou todas as coisas, chamado Pai. Quando morreu, recebeu uma carne, um corpo de carne, filho. E agora como Espírito Santo enche todos. Vê? E Deus é onipresente, ele manifesta de várias maneiras ao mesmo tempo. Aí, ouvintes, para que Satanás não venha te enganar, para que Satanás não engane o seu coração, porque se possível ele enganaria até os eleitos. E eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia fala que Satanás engana todo mundo. A Bíblia fala em Apocalipse 12, versículo 9 e 10, que Satanás engana o mundo todo. Ouvintes, você vai ter que orar e o tanto que você puder para que Deus possa te revelar essas verdades. Pega Apocalipse 12, versículo 9 e 10. Ele engana todo mundo. A antiga serpente, chamada diabo, ele engana grandes homens, grandes cientistas, grandes doutores. E um doutor, um estudado é um prato cheio para Satanás, porque Deus trabalha através da simplicidade.
Deus se esconde e revela-se em simplicidade. Deus escondeu naquela simplicidade do Calvário, aquela morte cruenta do Calvário, aquele homem nu, aquele homem todo cuspido, todo inchado, todo sangrando ali no Calvário, e ele se revelou na simplicidade na manhã da ressurreição, no nascer do sol. Vê você? Um quadro sujo, ele se escondeu e se revelou em simplicidade. Aí, ouvintes, esse assunto é tão glorioso, porque essa besta, ela faz com que todos, pequenos, grandes, servos e livres, ricos e pobres, seja-lhe posto um sinal. Aí está varrendo dos Estados Unidos e chegando no Brasil. O que é o ecumenismo? A união de todos os povos. E eles vão se unir, sabe como? Através de doutrina da Igreja Católica, a doutrina da Trindade. Então não é novidade para os trinitarianos, não, porque os trinitarianos já estão unidos com a Católica. Já estão unidos com a Católica. Não é verdade? O que é ecumenismo? Agora deixa eu falar uma verdade, porque eu vou provar, e vocês vão ver agora dentro da mensagem aí, eu vou ter que passar um flashzinho. Vocês vão ver um flashzinho do pastor Silas Malafaia, ele falando num debate de televisão. Ele estava sendo entrevistado por uma rede de televisão, e o jornalista entrevistando ele ali sobre o ecumenismo, se eles vão se unir ou não. E ele afirmou categoricamente que eles não vão se unir. E eu vou provar que ele já está unido com o povo dele. Pastor, para encerrar, o senhor, pela Assembleia de Deus, participa do encontro ecumênico com o Papa aqui em São Paulo? Não. E por quê? Bom, nós não participamos porque Não foi convidado? os dogmas de fé não são os mesmos. Os princípios de fé são contraditórios e nós não participamos. E porque também... Mas o ecumenismo onde fica? O ecumenismo não fica. Na questão teológica doutrinária, não fica. A Igreja Evangélica, de sua maioria, 98% da Igreja Evangélica não participa de ecumenismo. É excludente, a sua igreja é excludente. Nessa questão de doutrina e fé e a Igreja Católica também porque foi esse Papa que fez um documento em 2004, 2005, o Dominus Ésios, dizendo que a Igreja Católica era a única igreja verdadeira. É ele que fez o documento, é esse Papa que está aí, quando era o chefe da congregação. Então, nós não temos... Ele é anti-ecumênico. Ele pode estar querendo ser agora por causa da função que ele está, mas o documento que notória a imprensa, vocês divulgaram no Jornal da Band e tudo que é emissora, o documento, sim, mas sério, o senhor sabe, Dominus Iesius. Mas o senhor e sabe, essa é a verdade. postura da igreja. Não, essa é a postura do cardeal do Santo Ofício Ué, daquele momento. Agora ele é o Papa, a política do Papa, o horizonte é mais amplo. Há mas uma eu não tô vendo diferença mudar, não. entre o cardeal e o Papa. Mas eu não estou vendo mudar, não. Mas a pergunta de Joemi, a Igreja Evangélica não participa de ecumenismo no que tange teologia e doutrina por princípios de fé que somos contraditórios. Eu vou provar dentro da Bíblia que ele já está unido e que, se possível, Satanás enganaria até os eleitos. Engana, meu ouvinte. Grande, pequeno, servos, livres. Eu vou provar dentro da Bíblia que ele já está enganado. Vocês estão vendo esse flechinho ele falando? Vocês vão ouvir ele falando. Não é coisa minha, ele falou, nós temos, tá no Brasil todo o DVD dele. Eu quero mostrar porque eu tenho responsabilidade. Eu vou mostrar agora, dentro das escrituras, onde que ele está, unido com o ecumenismo e não sabe. Eu vou mostrar ele e todas as igrejas trinitarianas, unido com o catolicismo e não sabem, porque é um boicote. Apocalipse 3, versículo de número 10. Lá está escrito assim: como guardaste a palavra da minha tentação, da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar todos que habitam na face da terra. É uma tentação. Qual pastor de uma igreja de 5.000 membros, que entra dinheiro igual água, aonde que ele vai deixar isso por essa verdade que eu estou dizendo para vocês? Aonde que eles vão deixar isso por essa verdade? É a palavra. Eu estou provando pela palavra, não tem como eles negarem. Mas aonde que eles vão deixar? É uma tentação. E o catolicismo não vai deixar ninguém comprar nem vender. Ouvintes, não é eu falando não, vou mostrar aqui. Apocalipse 13, 16, eu tenho que falar, 17, eu tenho que falar de novo. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ouvinte, isso é Bíblia. Você vai ter que ver isso na palavra. Eu estou mostrando dentro das escrituras tanto de pessoas enganadas, se possível até os eleitos. Então, vamos lá. Quando uma pessoa concorda
Quando uma pessoa concorda com o ecumenismo, que é a união de todos os povos, sobre o sistema trinitariano da Igreja Romana, aí vocês viram no livro o que é ecumenismo, as igrejas que já assinaram, isso é a marca da besta, da Roma, porque eu provei que besta é Roma, né? E a outra é Estados Unidos. A marca dela, o ecumenismo, a marca dela na mão. Aí alguém fala, pastor, e na testa? Bom, vocês ouviram as primeiras mensagens, eu provei o que a primeira besta fez. Tirou o batismo em nome de Jesus, colocou batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Tirou a unidade de Deus e Jesus, colocou a doutrina da Trindade, e eu mostrei que tornou-se um dogma católico. Porque dogma é um documento que se faz à parte da Bíblia, porque não pode provar pela Bíblia, então ele escreve aquele documento ali e não discute o que está escrito naquele dogma. Isso foi feito pelo Papa São Silvestre, 381 da era cristã. Vocês podem pegar os concílios que houve, não é? Os concílios do Vaticano, enfim, né? Que você vai ver, concílio de Niceia, que você vai ver tudo isso. Não estou inventando, isso é a história que mostra. Aí, ouvintes, ficou lá mostrando que no dogma da Igreja Católica eles dizem que o Pai é a primeira pessoa da Trindade, o Filho é a segunda pessoa da Trindade e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Está nos dogmas católicos e está em todas as igrejas trinitarianas. E eu vou te mostrar que isso aí é a marca da besta na testa, é a marca de Roma na testa. O quê? É a marca de Roma da besta na testa. Quem pregou Trindade primeiro? Eu estou mostrando quem foi que começou a pregar Trindade. E eu mostrei que nenhum profeta pregou. Nunca saiu da palavra da boca de Jesus, palavra Trindade. Nunca saiu da boca de nenhum dos apóstolos a palavra Trindade. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Se essa doutrina da Trindade, se a palavra Trindade não está na Bíblia, se ela não veio da Bíblia, de onde que ela veio? Porque qualquer pessoa sensata, não é? Ninguém pode pregar uma doutrina. Se vai pregar uma doutrina, ela tem que vir da Bíblia. Se é uma doutrina verdadeira. Então me mostra onde que está. Claro que eles não conseguem. Aí, ouvintes, eu vou ter que finalizar mostrando para você. Olha que coisa tremenda. Você viu na Bíblia? Você viu o Apocalipse 1,17? Não conferiu ainda? Você conferiu o Apocalipse 2,8? Você conferiu o Apocalipse 22,13? O que está escrito lá, pastor? Jesus falando, eu sou o primeiro e o último. É Bíblia. Agora pronto. Está mais do que claro para vocês. Não tem como esclarecer mais. E qualquer pergunta que vocês tiverem, é só escrever que nós vamos responder. Agora veja. Se Jesus está falando para você dentro da Bíblia que você carrega debaixo do braço, está mostrando para você que ele é o primeiro e o último. Nessas 3 escrituras, embora tem mais, aí você continuar pensando. Se você continuar pensando que ele é a segunda pessoa da Trindade, que você pensa é com a testa. Onde que está o miolo? Ao cérebro, não pega, não é assim? Realmente a gente está preocupado, a gente tá querendo assim, lembrar de alguma coisa que esqueceu, você põe a mão assim, porque geralmente o cérebro vai pegando assim, aí você descansa. É o cérebro, a marca da besta na testa. É o que é? É doutrina da Trindade. Quando você pensa que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, isso é marca de Roma. Você está marcado com a marca de Roma na testa e não sabe. Você continua pensando que Jesus é a segunda pessoa da Trindade? Peça seu dirigente, peça seu pastor para mostrar a palavra Trindade na Bíblia. Se ele não te mostrar, casca-o fora. Casca-o fora, meu ouvintes. Escapa-te por tua vida. Tem misericórdia de ti mesmo. Peça a Deus para te revelar essas verdades. Não estou te chamando para a minha igreja, não. Nós estamos pregando isso porque nós queremos que isso é a verdade e provando dentro das escrituras. O quê? Sim, está escrito na sua palavra. Agora, a partir desse momento que você ouve essa mensagem, mais nunca você vai ser a mesma pessoa. Porque isso vai te perseguir todos os dias da sua vida. Agora deixa eu te perguntar. Você quer que Deus tire a marca da besta de você? Porque eu também estava, só que eu estava enganado. E você sabe que São Mateus, em Atos 17, 30... ao 31, lá está escrito que o tempo da ignorância Deus não leva em conta, não. Deixa Deus tirar a marca da besta de você, ouvintes. Deixa Deus tirar essa suposta doutrina da sua mente. Deixa Deus mostrar para você que não existe primeira, segunda e terceira pessoa de Trindade, não. Existe um único Deus com 3 manifestações maiores. Existe um Deus com vários ofícios. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, Ele é advogado, é Rosa de Saron, Ele é o grande eu sou, Ele é a estrela da manhã, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o que era, o que é, o que há de vir, Ele é o todo-poderoso. Em
Apocalipse 1, versículo 8, Jesus falou: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha como está escrito, meu ouvinte. Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. E na Bíblia Viva, na Bíblia Vida, aquela Bíblia tal como a que eu tenho, a Bíblia Vida, aquela que quando Jesus fala aparece a letra em vermelho, se você notar, é Jesus que está falando. Se você notar, está em vermelho, está aqui, ó, está aqui, Apocalipse 1:8. É Jesus falando, é Jesus mostrando: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Não existe dois todo-poderosos lá no céu, não. Existe um único todo-poderoso. Não existe dois deuses, não. É Bíblia. Aí se você quiser continuar pensando que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, você vai pensar com a mente. Aí, mais nunca Deus vai poder fazer mais nada para você. Mas se quiser ficar livre, você vai ter que fazer o que está na Bíblia. O quê? Arrependei-vos, cada um de vós, sejas batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É um outro assunto que eu quero te dizer também. Por que Jesus falou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E por que em Atos 2:38 está escrito para batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Se a Bíblia é toda a verdade, eu quero te revelar essas verdades, quero te mostrar isso em nome de Jesus Cristo. Então, ouvintes, veja, continuando um pouco mais aqui para nós fecharmos esse assunto. Bom, agora a responsabilidade é sua. A responsabilidade minha é falar. A responsabilidade sua também é ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você já pensou o Espírito Santo pegar... Eu vou ter que repetir isso aqui. Você toma a Apocalipse 2 e 3, capítulo 2 e 3, lá você vai encontrar a era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Nessas 7 eras da igreja, você vai ver o Espírito Santo finalizando assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, no versículo de número 7, Apocalipse 2:11, ele fala: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, pega o versículo de número 17, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, em todas. Agora, já pensou o Espírito pegar uma coisa fora da palavra que ele escreveu e pregar? Seria o Espírito Santo, pastor? Seria o Espírito Santo, ouvintes? Seria o Espírito Santo pegando a palavra Trindade e pregando para você? Aonde que ele pode pegar uma coisa que não está na Bíblia? Seria o Espírito Santo pegando Jesus como segunda pessoa, ensinando para você? Misericórdia! Nunca foi o Espírito Santo, jamais será. Ele não pode pegar uma coisa que não tem na Bíblia e dar para você. Ele vai... aí se não é o Espírito Santo, é quem? É claro que é o anticristo, e se possível ele enganaria até os eleitos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você é a igreja de Deus, ele está te falando: eu sou o primeiro, eu sou o último. Apocalipse 1:17, Apocalipse 2:8, Apocalipse 22:13, ele está te falando: eu estou procurando os que adoram, o que me adoram em espírito e em verdade, diz o Senhor. Então, ouvintes, olha a sua responsabilidade de ouvir e examinar. Pega São João 5,39, examinai as escrituras, porque vós julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Aí um dia eu estava numa loja evangélica, um rapaz evangélico me perguntou assim, um vendedor lá: pastor, qual que é a marca da besta? Eu falei para ele: você sabe o que é besta? Ele falou assim: não. Mas como é que você está querendo saber o que é marca da besta e não sabe nem o que é a besta? Então hoje eu estou respondendo: o que é marca da besta? Doutrina da Trindade, doutrina de 3 supostas pessoas na divindade. Colossenses 2,9 fala que em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Jesus não está na divindade não, mas a divindade está em Jesus corporalmente, fazendo de Jesus o único e verdadeiro Deus. São João 20:28, Tomé falou, depois da ressurreição de Jesus, Tomé falou: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Jesus é tanto Senhor como Deus. Por isso que Apocalipse 1, versículo 8, Alfa, Ômega, princípio, fim, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí, ouvintes, encerrando esse capítulo 13 de Apocalipse aqui, o versículo de número 18, aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta,
porque o seu número é o número de um homem e o seu número é 666. Esse é o homem do pecado, é o número de um homem. Que homem é esse, pastor? É o homem de segunda carta aos Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Ninguém vos engane de maneira alguma, porque não será assim, falando da vinda de Cristo, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Onde que é o templo de Deus? Batista, metodista, é templo de Deus, não é? São pessoas que estão ali para adorar a Deus. Mas o diabo levanta contra tudo que se chama Deus ou se adore, de sorte que se assenta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora, ouvintes, eu provei para você que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. São João 1,17. E o verbo se fez carne. São João 1,1. Retificando. São João 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. São João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus é o verbo, Deus é a palavra se fez carne, habitou entre nós. Então, essa palavra, ela é a verdade. Sendo esta palavra a verdade, você deve adorar a Deus em espírito, na verdade da palavra. Aí o que é que o anticristo está fazendo? O que é que esse homem do pecado está fazendo? Está escondendo de você parte da palavra. Ele não quer esconder toda a palavra, é esconder só um pouquinho da palavra. Vê? Aí é o que eu falei para ti, aí é o que eu falei para você. Eu estou provando para você que Jesus é o primeiro e o último, mas aí a sua igreja fala que ele é a segunda pessoa da Trindade. E você fica com a igreja. Então esse é o homem do pecado, que se levantou contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que ele se assenta como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vê? E as pessoas adoram o diabo pensando que está adorando Deus. Adoram o diabo pensando que está adorando Deus. E Deus envia o Espírito de verdade para as pessoas se salvarem. Pega 2 Tessalonicenses 2, do 3, pega até o 11. Aí Deus te envia o Espírito de verdade, o amor da verdade para te salvar. Se você rejeita, Deus não tem mais compromisso com você. Olha Deus querendo limpar você da marca da besta. Olha Deus querendo tirar. Porque aí, ouvintes, esse outro assunto que eu vou falar, e eu tenho que só adiantar um pouquinho, aí você vai ver Atos 2:38, você vai ver Atos 8, versículo 12 ao 16, lê Atos 8, 14 ao 16, lê Atos capítulo 10, 47, 48, lê Atos 19, versículo 1 ao 5, lê Atos 22, 16, lê Romanos 6, versículo 3, lê Gálatas 3, 27, lê Colossenses 3, 17, tudo isso é batismo em nome de Jesus Cristo. Porque quando foi dada a ordem em São Mateus 28, 19, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o cumprimento dessa ordem, ele ocorreu em Atos 2, 38, em Atos 8, como nós citamos, ora. Isso é um assunto tremendo. Aí, quando uma pessoa batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me dá uma pessoa só, pregador, batizada assim? Não, uma só. Na Bíblia. Você não encontra. Você encontra a igreja católica batizando assim, você tem que voltar para o concílio de Nicéia. Você não encontra nenhum apóstolo batizando assim, não. Você não encontra ninguém batizando assim, não. Quem tirou o batismo em nome de Jesus foi Roma. Quem tirou o batismo em nome de Jesus Cristo foi Roma. Foi o homem do pecado, que se levantou contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ele não quer que você adore Deus. Ele não quer que você adore Jesus como primeira pessoa, não. Quando você adora Jesus como segunda pessoa da Trindade numa igreja, e você dança, fala em língua, e o diabo nem tá nem aí, tá te enganando. Se possível, ele enganaria até os eleitos. E ele odeia essa igreja mesmo, fala que nós somos falsos, heréticos. É por isso que essa igreja, ela revela, essa mensagem revela só o catrua de Satanás. Revela o espírito religioso que, se possível, enganaria até um filho de Deus. É igual o pai de vocês, Caim. Caim tava lá fazendo igreja lá, ó, e era do diabo. 1 de João 3,12. Não como Caim, que era do diabo. Caim era filho do capeta. Mas fazia igreja e adorava a Deus. Assim como os filhos do diabo estão aí, ó, adorando a Deus, indo na igreja, cantando, louvando. Mas é mulher pervertida para todo lado, é adultério, é mentira, é fornicação, é luxúria para todo lado. Ora, espera aí, meu ouvinte. Então nós estamos te mostrando, quando você adora Jesus como segunda pessoa da Trindade, seu pastor está te obrigado, se ele ama a sua alma, ele está obrigado a mostrar para você na Bíblia aonde que Jesus é segunda pessoa da Trindade. E se ele não conseguir mostrar para você que Jesus é segunda pessoa da Trindade, mostra para ele em Apocalipse 1:17, 2:8, 22:13 que Jesus é o primeiro e último, e volta para a verdade. Deus está te chamando, arrependa dos seus pecados, seja batizado em nome de Jesus Cristo. A única maneira de você livrar da marca da besta na testa é ser batizado em nome de Jesus Cristo.
Se você não for batizado em nome de Jesus Cristo, você está enganado por Satanás. Se você viver, verá. Se você não quiser crer nisso que nós estamos pregando, tudo bem. Um dia você vai ter que deparar. Então, ouvintes, que homem do pecado é esse aqui para eu finalizar? Tem gente que já está querendo dizer, desliga esse programa, Jornal. Não, mas não vamos desligar não, vamos falar. Nós não vamos desligar não, nós vamos mostrar para vocês. Olha, eu pensei que você amava a verdade, ué. A verdade dói, mas ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. A Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. Vocês não gostam da verdade, não? Eu preguei alguma coisa fora de Bíblia aqui? Eu preguei? Eu seria um falso profeta se eu falasse que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ou se eu falasse, eu estaria obrigado a mostrar como um verdadeiro profeta a Bíblia para vocês. Aí alguém fala, e primeira carta de João? E primeira carta de João 5,7? Assiste a primeira fita que você vai ver o que nós falamos lá. Primeira de João 5,7, 3 são que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. 3 o quê? 3 pessoas? Mas lá está escrito estes 3. Está escrito estas 3 pessoas formando um Deus, não. Está lá escrito estes 3 títulos de um único Deus. E isso está em harmonia com o que eu te falei em Efésios 4:6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Sobre todos é Pai, em todos é Filho, morrendo por todos. E sobre em todos é Espírito Santo enchendo todos. É os 3 que testificam no céu. E não tem como nós escaparmos dessa verdade, não. É Bíblia. E eu amo a Bíblia. E se você não gosta da Bíblia, prova que você não é de Deus. Ah, mas eu prego Bíblia, eu prego Jesus. O capeta também prega. O diabo também prega. Nós estamos mostrando aí uma das maiores vozes no Brasil. Uma das maiores vozes no Brasil. O doutor Silas Malafaia. E o que eu estou pregando aqui está na Bíblia dele. Por que ele não usa a influência que ele tem para mostrar essa verdade para o povo? Mas é difícil, ouvinte, uma pessoa humilhar. Jesus falou, aprender de mim que sou manso e humilde. Humilhar, ser humilde não é andar de chinelo de dedo, não. Puder andar de avião, voar de avião é voar de avião. Andar com o melhor carro do ano, sim senhor. Isso aí é bênção para os filhos. Mas humilhar, sabe o que é? Humilhar é diante da palavra de Deus. É reconhecer que isso que nós estamos pregando é a verdade. Nunca existiu um Deus fora de Jesus. Nunca vai haver um outro Deus fora de Jesus. Agora esse Deus que era Espírito, ele se fez carne e habitou entre nós para morrer por mim e por você. Qual pregador que não sabe dessa verdade? Dá vontade de gritar aqui e falar em outras línguas de tanta maravilha, tanta presença de Deus que a gente sente. Oh, louvado seja Deus. E eles querem dizer que ainda a gente não crê no Espírito Santo. De certo, eu estou cheio do Espírito Santo, meu amigo. Amo o Espírito Santo, conheço o Espírito Santo, tenho experiência com o Espírito Santo, falo em outras línguas, tem vários dons que já manifestou através da minha vida. Estou me vangloriando, eu não. Estou dando toda a honra e toda a glória àquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo que Jesus é Todo-Poderoso, eu tenho Bíblia para falar que Ele é Todo-Poderoso, viu, testemunho de Jeová? Apocalipse 1, versículo de número 8, viu? Agora, e você, pregador? A Bíblia fala que Jesus virá sentado à destra do Todo-Poderoso. São Marcos 14, 22, 62. Virá à direita do Todo-Poderoso. Direita é destra, direita é poder. É dado a Jesus todo o poder nos céus e na terra. São Mateus 28, versículo de número 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus é o Todo-Poderoso no céu, Ele é o Todo-Poderoso na terra. Não existe Deus fora de Jesus e ninguém consegue segurar isso mais. Deus está arrebentando com as portas do inferno. As portas do inferno não pode prevalecer contra isso. Bom, Apocalipse capítulo 13, 18. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o seu número é o número de um homem e o seu número é 666. Vai lá no Vaticano agora, que você vai ver a coroa do Papa, a tríplice coroa do Papa. Você vai ver aquela mitra, aquela tríplice coroa que vocês sabem que tá lá. Eu tenho os livros, meu profeta foi lá. Você vai ver escrito lá, Vicaris Filii Dei. Vicaris Filii Dei. Aí é latim, é claro, porque lá é Roma. Aí você vai calcular, você vai ter as letras a letra do algarismo romano, que simboliza os números, né? 5, a V é 5, a I é 6, então 6, a C é 100, 106, depois mais 1, 107, mais 5, 112, então vou calcular aqui, colocar bem grande aqui de vermelho, 112. Depois nós temos aqui 1, o I, outro I, 2, Filii. L, 50, 53, mais 1, 53, é o que é? Então, 53, vamos calcular aqui, porque quem tem sabedoria, e eu tenho um espírito de sabedoria, eu tenho dom de sabedoria, aleluia!
Tô calculando. Deus falou que se eu tenho sabedoria para me calcular. E dei. Então é vicários filho dei. Quer dizer, vigário de Deus. Que é em lugar do filho de Deus. Aí eu tenho aqui dei. O D é 500 e o I é 1. Então é 501. Aí você pega e calcula isso na sua casa aí. Se você vai ver, vai dar 2, 3 e 1, 6. 1 mais 5, 6. 1 mais 5, 6. O que é que nós temos? 666. O número do homem do pecado. E esse homem é o Papa de Roma, vocês sabem disso. Está lá na coroa dele. E o primeiro Papa, porque Apocalipse 17, versículo 8. A besta que viste foi, já não é, subirá do abismo e irá à perdição. Todos que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, vão olhar a besta e vão admirá-la. Então por que era a besta que era, que é e que há de vir? Porque é um Papa que morre, outro toma lugar, um Papa que morre, outro toma lugar. E o primeiro Papa, o Papa São Damaso, começou com a doutrina católica, e o Papa São Silvestre, no ano 381 da era cristã, ele tornou a doutrina da Trindade um dogma, porque não se encontra na Bíblia. E isso aí é o que? É doutrina da Igreja Romana. E Apocalipse 17, essa igreja romana, ela tem um cálice na mão e ela deu a beber todos os reis da terra. Os pastores têm bebido da doutrina da igreja de Roma, têm bebido da Trindade. Essa doutrina está contida no cálice da mulher católica de Apocalipse 17. E você mesmo de igreja que tem bebido isso, você bebeu dessa doutrina, você bebeu dessa imundície, você continua chamando Jesus de segunda pessoa, mas ele é o primeiro e último. E se você quiser se salvar dessa praga, se você quer se salvar dessa doutrina que te mandará para o inferno, que tirará o direito da pessoa de entrar na cidade pelas portas, você deve arrepender e pedir o seu batismo em nome de Jesus Cristo, porque vai ser o meu próximo assunto, no nome de Jesus. Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.